Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E hoje eu vou tentar provar para vocês que esse conceito também se aplica no mundo do entretenimento. Pois até mesmo aquelas obras que a gente acha que são 100% originais tiveram sim suas inspirações ou em obras que foram lançadas anteriormente ou até mesmo em acontecimentos da vida real. É por isso que hoje eu vou contar para vocês sobre os criminosos da ficção que existiram de verdade. Mas saibam que o maior crime que existe, na verdade, é você não deixar o like nesse vídeo. Eu fiquei sabendo que isso dá prisão perpétua e também eu vou ficar muito chateado se eu ficar sabendo disso. Em primeiro lugar, nós temos o Norman Bates de Psicose. Psicose é um filme lançado em 1960 e foi dirigido por Alfred Hitchcock. O filme se baseia no livro de mesmo nome, que foi lançado um ano antes do filme. Basicamente, a história é sobre uma mulher que rouba $40 mil e, fugindo com esse dinheiro, ela acaba indo parar na pousada do Bates Motel. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. E é nessa pousada que a gente conhece o problemático Norman Bates, que é o cara que se inspirou em um criminoso que realmente existiu na vida real, chamado Ed Gein. Ed Gein, antes de parar no hospital psiquiátrico, ele já era culpado de 2 assassinatos e também tinha suspeita de outros 5 sequestros. A semelhança principal que a gente tem entre o Norman Bates e o Ed Gein está na relação que os dois tinham com a própria mãe. O que acontece é que os dois tiveram que presenciar o falecimento da própria mãe. E, como não conseguiram superar esse acontecimento, cada um lidou com isso de uma forma muito esquisita. O Ed Gein costumava pegar a pele das mulheres que ele assassinava e fazer roupas para se parecer com a própria mãe. Esquadrão da Moda, neste sábado. Enquanto que o Norman Bates, ele se fantasiava também da própria mãe, não com pele de humanos, mas ele se fantasiava com roupas que a própria mãe usava e ele deixava o corpo da falecida mãe no porão do Bates Motel. Mamãezinha, mamãezinha, viemos alegremente para cantar em teu louvor e para felicitá-la sempre. Eu vou deixar só essas informações bem básicas sobre o Ed Gein, porque mais tarde eu vou aprofundar um pouco mais sobre ele, porque ele é um cara que ficou muito famoso na ficção. Ele inspirou muitos criminosos do filme. Então, por agora, vamos ficar só com a principal semelhança que ele tinha com o Norman Bates, que era essa relação muito esquisita que ambos tinham com a própria mãe. Em segundo lugar, nós temos Halloween de 1978. Halloween é o filme responsável por trazer um dos maiores assassinos da ficção, que é o Michael Myers. Mas o Michael Myers não foi criado do zero. A principal inspiração para a criação desse personagem foi o assassino Edmund Kemper. A semelhança entre os dois já aparece na infância conturbada que eles tiveram, já que ambos foram responsáveis pelo assassinato de membros da própria família. Outro ponto que assemelha muito os dois é o fato do Edmund Kemper usar máscara enquanto cometia os seus crimes e ter também uma preferência muito grande pelo uso de facas, assim como Michael Myers. E talvez o ponto que mais leva um personagem ao outro é o fato de que os dois são basicamente um armário, já que o Edmund Kemper tinha 2,06 metros de altura e era muito forte. Assim como o Michael Myers, que ao decorrer do filme a gente vê que a velocidade não é o forte dele, ele é muito lento, muito forte e ele anda parecendo um pinguim durante o filme.
Em terceiro lugar, nós temos Scarface, lançado em 1983. Tony Montana, infelizmente, não foi um personagem criado do zero. Ele tem uma inspiração muito forte em talvez quem seja o gangster mais famoso de todos os tempos. Estou falando do Al Capone. Tanto Tony quanto o Al Capone tentavam dar passos muito além do que as pernas podiam aguentar. Eles tinham uma ambição por poder muito grande e também eles usavam o poder através da agressividade e da violência, utilizando dela como uma forma punitiva de exemplo para os outros. O Tony e o Al Capone fizeram sua carreira vendendo drogas no contexto de suas épocas. O Al Capone, depois da implementação da lei seca nos Estados Unidos, começou a comercializar bebidas alcoólicas ilegalmente e fez a sua vida basicamente a partir disso. Eu só bebo latinha. Latinha? Foram quantas latinhas? Umas 4. Enquanto que o Tony Montana aproveitou o boom da cocaína em Miami e começou a vender para todas as pessoas de todas as formas possíveis. E eles dois não só comercializavam a droga, mas também eram grandes usuários dela. A gente vê que a partir de um certo ponto no filme Scarface, o Tony Montana basicamente começa a só sobreviver a partir da cocaína. A ambição, o vício e a violência marcaram essas duas personalidades na cultura pop. Em quarto lugar, nós temos O Silêncio dos Inocentes, lançado em 1991. E esse filme não conta só com um, mas com dois assassinos que foram inspirados em criminosos da vida real. Primeiro a gente tem o Hannibal Lecter, que foi inspirado no Alfredo Bali Trevinho, que foi um médico psiquiatra responsável por matar o próprio amante, e depois do assassinato ele desmembrou o corpo, guardou tudo dentro de uma caixa e enterrou. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Além de tanto Hannibal quanto o Alfredo serem médicos psiquiatras, os dois também tinham uma frieza, uma elegância e uma inteligência muito grande ao cometerem atos extremamente brutais. Mas o Hannibal não é o assassino que é procurado durante o filme, sim o Buffalo Bill. O Bill ele é inspirado novamente em adivinhem quem? Ed Gein. O mesmo que inspirou Norman Bates em Psicose. A grande semelhança entre Bill e Ed Gein está no fato de que os dois tinham uma seletividade muito grande por mulheres ao cometerem assassinatos. E também tanto um quanto o outro fizeram roupas com pele humana costurada. Assim como foi mencionado quando eu falei anteriormente sobre Psicose. Em quinto lugar, eu vou falar sobre o Massacre da Serra Elétrica, lançado em 1974. E agora eu vou dar a chance de vocês adivinharem quem é o grande assassino que inspirou o Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica. Vão aparecer aqui na tela 3 opções e eu quero que vocês escolham qual vocês acham que é a opção correta. Pois é, para surpresa de 0 pessoas, o grande assassino que inspirou o Leatherface foi de novo o Ed Gein. O Leatherface, assim como o Buffalo Bill, tem vestimentas feitas com pele humana costurada, mas no caso do Leatherface é uma máscara feita com pele humana. Inclusive, em uma tradução livre, Leatherface pode ser facilmente traduzido como cara de pele, já que leather significa couro e face significa cara em inglês. Inglês e espanhol é fisk. Para além da pele humana, outro detalhe muito importante que assemelha mais ainda o Ed Gein com o Leatherface é o fato de que na casa dos dois tinha uma decoração muito peculiar, partes do corpo humano. Então basicamente você ia na sala e encontrava um cérebro, você ia na cozinha e encontrava um rim, e você ia no banheiro e encontrava um fígado. Eu sou muito louco. Eu sou muito doido. Eu sou psicopata. Eu vejo sangue e dou risada. Como em Scarface eu falei sobre o mafioso mais famoso da vida real, eu não podia deixar de fora dessa lista o mafioso mais famoso da ficção, que é o Vito Corleone de O Poderoso Chefão, lançado em 1972. O Vito Corleone talvez seja o personagem mais original dessa lista, porque ele não tem muitos estereótipos carregados juntos com ele. Foi a partir dele que surgiram vários dos grandes estereótipos, mas não deixa de ter suas inspirações, já que o Frank Costello
que foi um mafioso italiano da vida real, se assemelha muito com o Don Corleone. A principal característica de semelhança entre eles dois é o fato da diplomacia, já que os dois eles preferiam muito mais fazer as coisas com discrição do que com o derramamento de sangue. Então eles faziam as coisas de forma sutil, de forma discreta, sem chamar a atenção de autoridades e sempre buscando tratos, diplomacia, para que a violência não tivesse que ser utilizada. Então eles sempre ficavam ali por baixo dos panos, atrás da cortina, fazendo coisas muito sutis. E também outro ponto de semelhança entre os dois é que ambos tinham muitas influências entre autoridades políticas e também autoridades empresariais. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like porque isso me ajuda bastante. Também compartilhe com quem gosta desse tipo de assunto, gosta de cinema, etc. Também não se esqueçam de comentar os filmes da lista que você já assistiu e se você já sabia de alguma dessas histórias dos assassinos da vida real. Então esse foi o vídeo, pessoal, até a próxima.